Depois do carnaval, o comércio já se prepara para as vendas de Páscoa. A má notícia neste ano é que os ovos de chocolate prometem estar até 8% mais caros por conta do aumento do preço do açúcar e do cacau. Mas os comerciantes estão otimistas com as vendas e apostam na personalização dos produtos para atrair a atenção do consumidor. Uma delícia para ninguém botar defeito. Olha, para mim ele é extremamente prazeroso. Eu acho que entre os outros doces esse é o melhor. As imagens são de dar água na boca. Branco, ao leite, o chocolate está entre uma das guloseimas mais consumidas no mundo. E a Páscoa já virou data certa para o consumo do produto. Nesta loja, a produção já começou antes mesmo do carnaval. O começo normalmente é janeiro, a gente inicia em janeiro e gradativamente a gente vai aumentando o volume da produção. Janeiro, fevereiro, março, que se transforma a todo vapor até chegar a data da Páscoa, que seria em abril esse ano. A primeira etapa da produção começa na derretedeira. Logo depois, o chocolate vai para a máquina que mantém a temperatura no ponto certo para receber novas formas. Neste ano, a aposta vai nos ovos personalizados com times de futebol. Para o comércio, o Natal é a melhor data. Para quem trabalha com chocolates, casa de chocolates, a nossa época é agora. A melhor data é a Páscoa. Saindo das formas, o chocolate vem para esta seção onde é embalado. Aqui, as novas formas já dão o tom especial da data. E o toque final tem a proposta de deixar o produto ainda mais atraente. Esse ano promete um crescimento bem grande, eu acredito nisso. Estamos calculando em torno de 15% a 20% em relação ao ano anterior. Para quem gosta de chocolate, a data é certa para dar aquela exageradinha a mais nas mordidas. Sem dúvida, a gente acaba abusando um pouco mais na Páscoa. Com certeza. Mas já que falamos nessa delícia, vale ressaltar então algumas verdades e mitos em torno do chocolate. Em forma de trufas, bombons, em barras, não importa. Não há quem não fique fascinado quando experimenta um bom chocolate logo pela primeira vez. As sensações são as mais distintas. A proprietária dessa loja afirma que alguns fregueses procuram o local todos os dias. Tem gente que vem todos os dias, tem gente que vem mais de uma vez por dia. O chocolate agrada a todos, independente da idade. Mãe e filha que o digam. Quase toda semana a gente tem que vir comprar um chocolate aqui, porque ela não fica sem. Porque eu gosto de chocolate. Mas existem muitos mitos e verdades sobre o chocolate, e por isso convidamos alguns especialistas para esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, será que é mesmo verdade que o chocolate vicia? As pesquisas mostram que fascina mesmo, porque houve uma pesquisa mostrando que, por exemplo, as pessoas deprimidas, elas utilizam 70% mais chocolate do que as pessoas que não estão deprimidas. Talvez a fenilalanina é uma das substâncias presentes, alguma coisa semelhante à serotonina, que acaba causando até uma certa dependência. Inclusive, há pesquisas que mostram que há síndrome de abstinência ao chocolate. A pessoa não usa o chocolate e fica com síndrome de abstinência. Será que exagerar no chocolate pode trazer problemas? Tudo que a gente exagera traz problema. É claro que o chocolate é um alimento bem engordurado e que se eu ingerir em excesso, eu vou ter resultados não positivos. E o chocolate amargo? Será que é verdade que ele ajuda a emagrecer? É um mito, porque tanto o amargo quanto o chocolate comum, eles todos têm gordura e o amargo tem menor teor de açúcar. Mas os dois engordam se exagerar. Ele tem alguns componentes que melhoram a neurotransmissão e acalmam e dão um pouco de saciedade. Mas geralmente as pessoas que começam a comer querem comer muito. Será que comer chocolate diet engorda? Ele engorda mais do que o chocolate normal, porque todo produto diet ele tem algum componente isento. Tipo, tudo que é diet é sem açúcar, que é específico para uma patologia, diabetes. Então, os diabéticos não podem ter açúcar no chocolate. Para substituir o açúcar do chocolate, é colocado mais gordura para dar a mesma consistência. Então, ele acaba sendo mais calórico, ele engorda mais mesmo. Mas aí vem uma boa notícia. O chocolate possui substâncias que auxiliam até no funcionamento do coração. Ele tem substâncias antioxidantes. A teobromina e alguns polifenóis presentes no chocolate, eles melhoram e produzem mais antioxidantes. O que significa? Ele melhora até a circulação. Ele deixa mais fluido o sangue
sem formar as placas de arteroma. Então, ele tem função, sim. E o psiquiatra afirma: as mulheres comem mais chocolate que os homens. A pesquisa mais séria feita no assunto de pesquisa científica mesmo é essa feita com pacientes deprimidos e a porcentagem de utilização de chocolate nos deprimidos e nos não deprimidos. Então, é muito maior nos pacientes, nas pessoas deprimidas do que nas pessoas não deprimidas. E dentre as deprimidas que utilizam muito mais chocolate do que as não deprimidas, a porcentagem é muito maior de mulheres do que de homens. O chocolate também auxilia quando o assunto é a depressão. Isso é uma outra história, ele traz uma dependência, é isso que eu falei. Agora, que traz felicidade é uma outra questão. Algumas pesquisas estão tentando ver por que razão ele vicia e por que razão as pessoas deprimidas utilizam mais chocolate. Se elas estão deprimidas, ele deve ter alguma substância antidepressiva. No caso, a própria fenilalanina que eu comentei, há outras substâncias que ainda não foram pesquisadas, que talvez tenham uma ação antidepressiva, funcionando como se fosse um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, como se fosse um Prozac em forma de alimento. Outra boa notícia: todos podemos comer uma pequena porção de chocolate todos os dias. É verdade, sim, a gente pode comer quantidades pequenas de chocolate por dia, quantias pequenas, tipo de 30 a 50 gramas no máximo, não mais do que isso, não é uma barra de chocolate. Não pode abusar, né? Bom, confira as manchetes que ficaram em destaque em alguns dos principais sites de notícia nesta segunda-feira. G1. Agência da ONU descarta nova Chernobyl em usina. UOL. Japão pede ajuda para impedir colapso nuclear. Terra. Estados Unidos reposicionam navios no Japão. Radioatividade contamina militares. Folha.com. Japão pede ajuda aos Estados Unidos para esfriar reatores nucleares após falha em sistema de usina. JB Online. Agência Atômica descarta nova Chernobyl em usina do Japão. Estadão. Japão busca ajuda dos Estados Unidos para resfriar reator. O chefe da Agência Nuclear da ONU, Yuki Amano, disse nesta segunda-feira que a crise nuclear japonesa não deve se tornar uma outra Chernobyl, em uma referência ao pior acidente nuclear civil da história. Amano afirmou que há muitas diferenças entre os dois casos, inclusive o desenho e a estrutura das usinas envolvidas. O governo japonês, além de pedir ajuda aos especialistas da agência, também recorreu aos Estados Unidos para lidar com o risco nuclear. A usina nuclear de Fukushima 1 fica a 240 quilômetros ao norte de Tóquio e sofreu explosões em 2 de seus reatores, no sábado e nesta segunda-feira. O acidente na usina já é considerado o pior do mundo desde Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Bom, e depois do intervalo nós trazemos as informações sobre as provas do Enseja. Tem também os assuntos que serão discutidos na próxima sessão da Câmara dos Vereadores de Bragança e a previsão dos meteorologistas para esta terça-feira. Em instantes, até já.